O Evangelho de São João é um evangelho chamado espiritual. Por que espiritual? Ele está combatendo uma heresia muito forte que existia no final do primeiro século, chamada gnose, que dizia, resumidamente, um princípio. Você, conhecendo a Deus, sabendo que Deus é o teu Salvador, você já está salvo. Não precisa se preocupar mais com nada, não precisa ser fiel, não precisa ouvir os mandamentos. Sabe que Deus te salva, tem fé nisso, pode fazer as coisas, pode viver tranquilo. Isso prestou um desserviço à comunidade, porque a comunidade cristã, ela começa a nascer a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela rejeita a cruz. O primeiro símbolo não é a cruz da comunidade cristã, é o peixe, é o ixos. Tamanho era o trauma que se tinha com a cruz. Mas a comunidade vai crescendo e ela começa a cair em mau juízo com a própria religião que ela saíra, o judaísmo. Por quê? Os primeiros concílios, aqueles momentos em que os apóstolos estão reunidos, eles já vão mostrando a integralidade daquilo que Deus veio revelar através deles. Uma fé apostólica, ou seja, uma fé que tem conteúdos que não mudam e outros conteúdos que vão surgindo porque a humanidade, de fato, ela precisa que a revelação continue porque ela vai encontrando Deus na sua história. Alguns dos nossos irmãos protestantes, por exemplo, dizem que a palavra de Deus é a única fonte de revelação. Para nós católicos, não. A palavra de Deus, especialmente os evangelhos, são uma norma sobre a qual não existe outra norma, mas também existe a tradição e também existe o magistério. Então, esse trinômio, palavra de Deus escrita, palavra de Deus vivida na tradição, em que Deus também se revela, e magistério, que é a palavra de Deus na ortodoxia, ou seja, no que pode ser mais próximo do correto, é aquilo que faz com que a gente experimente a fé, inclusive no ressuscitado. Hoje a gente vê assim inúmeros irmãos nossos que têm igreja X e igreja tal, mas a igreja, essa assembleia nossa, ela nasce católica porque ela é universal, ou seja, ela não está reduzida ao povo judeu. Ela nasce apostólica porque ela é testemunha do que os apóstolos falaram de Cristo e continua a ser dos apóstolos que são ungidos como bispos na igreja. E assim ela forma esse corpo de Cristo sempre vivo, se renovando em cada batismo ela adere a algo novo, a experiência de Deus nova. Não muda o que lhe é principal, o que lhe é dogma, mas adapta essa realidade para que todos compreendam a palavra de Deus e continuem enxergando nos sinais dos tempos a sua vontade misericordiosa. E é isso que nos faz estar aqui, diante de um tempo em que a verdade é questionada. No final da Segunda Guerra, especialmente a Europa, ela passou por uma grande crise, primeiro religiosa, porque a identidade dos judeus era o ser chamados povo escolhido. E aí eles se viram diante do holocausto desonroso, medonho, que não deve se repetir jamais, de 6 milhões, fora negros, homossexuais, pessoas aleijadas, que também foram martirizados na Segunda Guerra, porque não eram arianos, não eram da raça perfeita. E assim, a Europa produziu, ao longo da sua história,
uma filosofia, ou seja, modos de convencer e de fazer com que as pessoas pensassem que primeiro rechaçava Deus. Porque as pessoas começaram a pensar, mas como que o povo que Deus escolheu para fincar a sua primeira aliança, Deus permitiu que ele fosse assassinado desonrosamente, horrorosamente, macabramente. Então a noção de Deus foi se perdendo. Mas que Deus é esse? E muitas vezes essa é a pergunta que a gente faz, mas por que Deus fez isso comigo? E nós nunca temos que perguntar para Deus por quê. Por quê é coisa de criança. O responsável diz assim, o que eu vou aprender com isso? O que nós aprendemos na Segunda Guerra, ainda a gente continua repetindo. Então parece que a humanidade ainda não aprendeu, mas esse não é assunto para essa prosa. Mas um outro questionamento de verdade que nasce em filosofias chamadas existencialistas depois do pós-guerra é assim, nós não podemos ter um herói. Mas padre, por que nós não podemos ter um herói? Se um herói de um país vai para outro país, como o Führer, o Hitler, e ele consegue convencer as pessoas com mentiras, com fake news, como a gente chama hoje, de que o arianismo é de fato quase que um princípio religioso e que é assim que Deus quer, eles são o alto lá da evolução das espécies. Então, para que o mundo seja bom, nós vamos matar todo mundo que não é ariano, todo mundo que não é da melhor espécie. Foi esse o pensamento. Então eles falaram assim, nós não podemos mais ter heróis, porque os heróis podem virar ditadores, e esses heróis ditadores, vão dar problema para a gente. E uma terceira desconstrução que aconteceu, e que se aproveitou também das mudanças econômicas, desde a quebra da Bolsa de 29, foi justamente a transformação institucional. Então, olha, nós não podemos ter um país com uma instituição muito forte, porque também as instituições, elas fortalecem as pessoas. E aí, por último, nós chegamos no final da década de 60, com a invenção da pílula anticoncepcional, a também destruir a instituição matriz e fomentadora da realidade, quando a gente desvinculou o sexo do caráter reprodutivo. E é claro que ele tem outras dimensões, aqui também não é possível a gente aprofundar nisso. Então nós chegamos no início da década de 80, sem nenhum moralismo, mas jogando sobre nós a responsabilidade, crendo menos em um Deus único, porque ele deveria intervir, mas não interviu, crendo menos nas instituições, especialmente a família, e crendo menos nos nossos heróis. Hoje, a falta de unidade na família está justamente porque a gente não tem aquele herói avô. Eu me lembro quando a gente era pequeno, a gente sentava à mesa, o avô estava na ponta, e ele contava aquelas histórias mirabolantes, da migração, de como chegou, de como dormiu no chão, de como passou e como venceu as dificuldades. E nós crianças olhávamos e falávamos, nossa, vovô é um herói. Claro, nem precisava ser verdade, mas nós tínhamos esses princípios. O Espírito da verdade é tão necessário hoje, porque não é ele que vai destruir tudo de certo, de errado que tem, não é isso não. Mas ele vai nos defender da mentira. Não as mentiras que estão claras e podem ser facilmente provadas, mas das mentiras culturais que muitas vezes fazem parte da nossa realidade cultural, diminuem a nossa história, o valor da família, diminuem a realidade existencial de Deus e diminui mesmo os heróis e, portanto, o respeito e, portanto, a objetividade da obediência.
Porque é isso que Jesus estava falando ontem. Ele não estava falando do amor que nasceu nos últimos 300 anos, como poesia. Ele não estava falando do amor eros, ele não estava falando do amor caridade, ele não estava falando do amor filia. Ele estava falando de um amor chamado ágape, que é um amor de comunhão. Quando Deus me atravessa com a sua verdade e quando eu, na minha limitação, assumo a minha responsabilidade de ser parte de Deus, de viver em Deus com o meu coração, mesmo tendo que pisar os pés no chão, continuar a ser pecador e, portanto, não culpado, porque a cruz de Cristo tira a culpa, mas responsável em assumir minhas atitudes, que são, na verdade, a falta de atitude, em fazer o bem, sem olhar a quem, e no máximo, e nos treinando para cada vez mais realizar esse bem. Esse é o Espírito da verdade que vai combater os frutos do pecado, que é a maldade, que é a injustiça. Esses frutos que nunca serão mudados como se a gente mudasse uma chave, não, mas como a gente combatesse aquilo que é mentira e que permeia aquilo que a gente acha que é verdade. Nossos sentimentos, nossa literatura, nossas músicas e tudo que a gente está assistindo hoje. Vocês nunca pararam para se perguntar por que as coisas chegaram nesse ponto? Uma coisa só chega num ponto se sair de um outro ponto. Então existiram e existem mentiras históricas, como existem verdades muitas vezes escondidas, que muitas vezes vão permeando a nossa cultura, nossas músicas, nossa pintura, nossa arquitetura, nossa realidade existencial, nossos pensamentos, que vão nos fazendo ficar distante da existência do verdadeiro Deus, distante da instituição que ajuda com que ele leia e enxergue a humanidade, e a humanidade até penetre nele. É isso que nós fazemos em cada Eucaristia, e também ao mesmo tempo, deixando que Deus passe a ser um de nós. Ah, Jesus é aqui meu parça. Não, Ele é o seu Senhor. E porque Ele é o seu Senhor, o amor que Ele pede é um amor de obediência. Por isso é tão necessário o Espírito da verdade. E que Ele venha em Pentecostes, e que Ele fale ao nosso coração, e que Ele mude justamente os nossos caminhos, para que o que a gente planta hoje possa ser colhido no futuro, não a partir daquilo que colhemos. Que a semente que nós plantemos hoje na família, na sociedade, na hora do voto, em tudo, na cultura, sejam de fato aquilo muitas vezes que a gente colheu: o respeito, a obediência, o perdão, a sabedoria, o conhecimento de Deus, a realidade, que muitas vezes tange a nossa realidade, mas nós não percebemos porque nós continuamos enganados pelas mentiras plantadas há muito tempo atrás e que hoje florescem como fruto daquilo que lá atrás foi plantado. Eu não quero colher nos meus próximos 30, 40 anos de vida, se eu tiver mais sorte, aquilo que eu colho hoje, de fé, de realidade. É por isso que eu estou aqui, muitas vezes devotando meu tempo, muitas vezes, às vezes sem tempo de almoçar, de jantar, na estrada, viajando, etc. e tal, para que justamente este pobre pecador possa tacar alguma sementinha que seja colhida no futuro, com músicas diferentes, com histórias diferentes, com pais sendo respeitados de maneira diferente. E mesmo se eu um dia me calar, como todos os que acreditam nisso se calar, como diz Isaías, eu morro tranquilo, porque as pedras falarão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.